A deputada federal Luísa Erundina está conosco na linha e nós vamos falar de um assunto importante, que é a questão, né, do transporte coletivo, que agora, o transporte público, que é direito constitucional. Deputada Luísa Erundina, obrigado por nos atender. Um bom dia. Tudo bem, deputada? Bom dia, Adolfo. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirante de Goiânia. É um prazer falar com vocês. Deputada, após aquelas manifestações populares, foi na época da Copa das Confederações, 2013, já tem um tempinho, mas ali o transporte público foi o alvo principal das manifestações, que depois teve outros objetivos e outros assuntos também entraram, mas o principal foi esse, né? A questão da tarifa do transporte público, da qualidade do transporte público. A senhora tinha um projeto que há muito tempo, né, estava aí parado, que era com relação ao transporte coletivo, o transporte público, ele também ser colocado como um direito, né, social, com uma verba específica, com recursos específicos. E isso aconteceu após essas manifestações. É um direito agora do trabalhador e precisa ter recursos específicos para o transporte coletivo, deputada? Veja, Adolfo, essa questão eu lido com ela desde quando o prefeito de São Paulo, na década de 90, início de 90, quando nós tentamos implantar uma política de transporte coletivo que desonerasse o usuário direto do serviço de transporte coletivo, que numa cidade como São Paulo ou em qualquer outra grande cidade é um serviço necessário, indispensável à própria vida da cidade, para a produção da cidade, a riqueza da cidade. Tudo isso depende da locomoção, da mobilidade, do direito do cidadão e da cidadã a se locomover, inclusive para ter acesso aos serviços públicos, além de usar o transporte coletivo. Lamentavelmente, eu não tinha maioria na Câmara Municipal de São Paulo, porque não fiz concessões que, em geral, os executivos fazem, né, por razões inexplicáveis e indefensáveis. Eu preferi, né, acumular força na sociedade para que, quando desse, nós pudéssemos contribuir para uma política de transporte que realmente garantisse esse direito ao cidadão e à cidadã, sem que o onerasse de forma exclusiva pelo custeio desse serviço essencial que é a locomoção e a mobilidade, sobretudo nas grandes cidades. Então, em 2008, em 2011, como deputada federal, eu entrei com essa proposta de emenda constitucional, incluindo o transporte no artigo 6º da Constituição Federal como um direito social, assim como educação, saúde, trabalho, criança e adolescente, a mulher, assistência social, etc. E consegui aprovar, né? O ano passado eu consegui aprovar, este ano consegui aprovar no Senado, né, que promulgou essa PEC e hoje, de fato, o transporte é um direito social. Sendo assim, torna-se um dever do Estado garantir os meios, as condições para que esse direito seja exercido pelos cidadãos e pelas cidadãs nas cidades. Com certeza é uma conquista importantíssima e foi motivo, inclusive, das jornadas de 2013, de lá para cá, muitas outras manifestações de rua, sobretudo dos jovens, dos adolescentes, dos estudantes, porque essa questão, embora exista a redução de preço para os estudantes, com o passe dos estudantes, porém, é necessário que essa questão se torne, de fato, um direito para todos, independente da sua idade, da sua condição social, e é isso que a PEC garante, né, hoje, direito social, e cabe aos usuários desse serviço e a todos nós cobrar do Estado o cumprimento desse dever, reservando recursos e desenvolvendo uma política pública de transporte que seja assegurada a todos esse direito, hoje reconhecido pela Constituição Federal de 88. Esses são recursos carimbados, né? A senhora citou a saúde, a educação, são recursos carimbados que têm que ser utilizados na saúde, na educação, e agora o transporte também consegue esse direito social. Recursos que vêm do governo federal para estados, para municípios, são carimbados e devem ser aplicados especificamente naquela área. Agora, o transporte coletivo,
normalmente o transporte público ele é concessão, ou seja, o Estado ou o município, normalmente o município ele dá concessão a uma empresa privada ou a empresas privadas, a um grupo de empresas. Como que esses recursos deveriam ser aplicados, hein, deputada federal Luísa Erundina, do PSB de São Paulo? O fato de ter esse direito no artigo 6 da Constituição, como um direito social, não garante de pronto uma política e recursos que desenvolvam essa política. Porém, o cidadão pode recorrer, inclusive, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, se eventualmente ele não tenha condições de arcar com os custos do transporte, alegando que é um direito constitucional. E, como tal, a obrigação do Estado assegurar esse direito. Porém, faz parte agora da agenda do movimento Passe Livre, que é o movimento de rua que defende uma tarifa adequada, o serviço de qualidade e a garantia desse direito, luta pela criação de um fundo público que possa ser gerado, né, por recursos orçamentários, tributários, de modo a dividir com toda a comunidade, com toda a cidade, com todos os que moram, vivem, trabalham e produzem na cidade, poder contribuir com o custeio desse serviço. Como você bem disse, hoje esse serviço é uma concessão pública a empresas privadas, com um subsídio do setor público, do serviço público, sobretudo das cidades, que é a competência constitucional de responder por essa política de transporte e de garantir esse serviço nas cidades. Porém, hoje existe uma luta respaldada agora por um dispositivo constitucional, de modo a que esse subsídio do poder público, que pode se dar através de um fundo, foi o que nós propusemos na época, que eu era prefeita, é um fundo municipal de transporte gerido com a participação dos usuários, dos empresários e do próprio poder público, que pudesse ser gerado pela uma contribuição de todos os cidadãos, sobretudo das empresas, dos bancos, dos supermercados, dos shopping centers, dos serviços em geral que se desenvolvem, que funcionam nas cidades, de modo a que o custo, o ônus do custeio desse serviço não recaísse só sobre o poder público e só sobre o usuário direto. Então, com certeza, a existência dessa garantia constitucional nos dá plena condição, inclusive nós do Parlamento, de quando estivermos incidindo a questão orçamentária, a lei orçamentária anual e mesmo o plano anual, o plano plurianual, né, dos governos, que essa categoria de despesa esteja prevista com recursos públicos em âmbito federal, estadual e municipal, com essa contribuição, né, através de um tributo municipal, mínimo que for, mas que assegure a socialização do custeio desse serviço no conjunto da sociedade, que é o que ocorre em outras cidades do mundo, que não recai só sobre o usuário direto o custeio, o custo, preço pesado desse serviço na cidade. Portanto, é isso. Nós temos que agora, estamos já fazendo isso, lutando pela criação de um fundo, né, de modo a garantir os recursos para custear o sistema de transporte público, sobretudo nas grandes cidades do país. Nós estamos conversando com a deputada federal Luísa Erundina, que é do PSB de São Paulo. Adolfo Campos. A deputada, eu admiro, ela te chamou, Emerson Vargas, de Adolfo Campos. Então foi para você uma honra. Desculpa, não conheço vocês pessoalmente. Pois então é. É difícil de identificar pela voz. É que ele quer dizer que foi uma honra eu ter sido chamado de Adolfo. Ele quer que eu reconheça isso, deputada. Deputada, quando a senhora chamou... Quando vocês são parceiros, eu sei. Quando a senhora chamou o gaúcho gaúcho Emerson Vargas, de Adolfo Campos, para ele foi uma honra. Eu sou goiano aqui de São Luís de Montes Belos, admiro a senhora que nasceu lá... Essa questão vocês é que tem que resolver entre vocês. A senhora nasceu... Eu me beneficio pela minha falha. Pô, que é isso? E a senhora nasceu no interior da Paraíba, foi para São Paulo, foi prefeita de uma das maiores cidades do planeta. E um detalhe, a Rosane Kotoski, nossa produtora aqui maravilhosa, é lá de São Paulo. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela estudava lá numa escola
e gostava e dizia que a senhora foi boa prefeita lá. Agora, posto isso, companheira, ou não é mais companheira, Luísa Erundina? Sou companheira de todos aqueles que acreditam e lutam pela justiça e pela democracia. Que bom. Eu tenho certeza que você tem essa vocação. Ah, mas total, eu sou um companheiro justo. A senhora que era... Pode me chamar de companheira, que para mim é uma honra. Deputada federal do PSB por São Paulo. Dizer uma coisa à senhora, esse país, o que mais tem é lei, e o que menos faz esse país é cumprir lei. Quando a senhora lutou por essa lei, parabéns, nota 10. Agora a expectativa de que vai ser cumprida ou não. Será que vai, deputada Luísa Erundina? Olha, você tem toda a razão. E a lei por si só não garante o direito. Por quê? Porque depende do beneficiário desse direito incorporar essa lei e fazê-la cumprir, no sentido de cobrar aos poderes que têm a prerrogativa de exercitar e de garantir esse direito, que o faça. Tem sido sempre assim no Brasil. Há as chamadas leis que pegam e as leis que não pegam. Inclusive, quando a gente vai para alguns fóruns internacionais e fala isso, eles acham absurdo, eles não entendem. Como é que uma lei não vale? Como é que uma lei não tem eficácia? Mas, lamentavelmente, no Brasil, a democracia ainda está bem incipiente, inclusive ameaçada nos dias de hoje, mas é importante reconhecer o direito e expressar esse reconhecimento através de um dispositivo legal, e nesse caso aí do transporte constitucional, e conscientizar a sociedade. E o mandato é um mandato muito vinculado à luta concreta do povo nas cidades, nas periferias, a luta pela terra no campo, na cidade, por moradia. Então, isso me dá um alento de que, ao mesmo tempo que eu luto para criar determinada lei, determinado dispositivo constitucional, eu estou ligada organicamente, militantemente aos movimentos, inclusive o movimento Passe Livre nasceu da nossa experiência em São Paulo, em 2005, né, com a participação do nosso secretário de Transportes, doutor Lúcio Gregori, que é um grande especialista hoje na área do transporte, é um engenheiro de São Paulo. Então, o fato de eu ter a prerrogativa parlamentar, de criar leis que eu entendo que são direitos da sociedade, lutar por a existência desses dispositivos legais e, ao mesmo tempo, está construindo junto o movimento, a luta e a pressão popular sobre quem tem o poder de garantir que essas leis se cumpram através de políticas públicas, torna, evidentemente, mais viável essa minha iniciativa parlamentar e as minhas iniciativas parlamentares em geral, porque eu tenho um mandato muito vinculado, direta e permanentemente, à luta concreta do povo, por moradia, por transporte, por habitação, por saúde, etc, etc. Deputada federal Luísa Erundina, companheira Erundina, a Dilma vai cair? Olha, vai depender de como a discussão vai se dar no âmbito primeiro da comissão especial, que deve ser instalada hoje, se é que o presidente vai fazer isso, era para ser ontem, ele adiou para hoje, ele está empurrando todas a pauta da Câmara para poder atropelar o processo do Conselho de Ética, onde ele está sendo julgado, e, lamentavelmente, eu não sei se hoje ou quando essa comissão vai ser instalada. Depois que ela é instalada, com representação de todas as bancadas, vai se analisar as causas e os objetivos e os argumentos que os que apresentaram essa proposta, esse processo, essa representação... Deputada? Possam estar justificando. Do partido da senhora, o PSB, quem é que foi indicado para votar? Olha, tem o líder, que é o Fernando Coelho, tem o deputado Tadeu, de Pernambuco, tem o deputado Camilo Fortes, que é do Ceará, e tem um outro deputado da Bahia, que é o Beto, não me lembro do sobrenome dele, e tem mais 4 suplentes que eu não saberia dizer quem são. São 4 que são as vagas que aqui o PSB tem direito pelo número de deputados que a bancada tem. A senhora votaria a favor da saída da Dilma? Depende do que eu examinar no processo. Eu não sou daqueles que já sai apregoando a favor ou contra o impeachment. Esse é um mecanismo constitucional
né, legítimo, legal, dependendo de cada caso, mas não podemos precipitar um julgamento e já tirar uma posição. E o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, seu colega, esse cai? Não, esse aí eu espero que caia, né? Porque ele nem tem autoridade moral, tem a prerrogativa, como presidente da Câmara, de estar conduzindo um processo de impeachment, porque ele vai ser inchado, com certeza. Não sei se o Conselho de Ética vai conseguir aprovar isso aí. Mas vai para plenário, ele tem ainda uma base larga, pelos métodos que ele usa para cooptar apoios e votos, mas eu espero que a sociedade esteja atenta, porque o Congresso é uma caixa de ressonância daquilo que a sociedade expressa. É preciso que essas coisas passem pelo crivo da sociedade civil, da cidadania, para que as coisas se deem, não com base numa luta política amesquinhada, né, desqualificada, a disputa do poder pelo poder, que é o que está se dando, e, inclusive, colocando em risco as conquistas democráticas que custaram muito caro a muitos de nós, inclusive a muitos que sequer... Deu um probleminha na ligação. Mas acho que ela está na linha de novo aí, não está? Deputada... Alô? Estou ouvindo vocês perfeitamente. Companheira Erondina, para a gente terminar, a senhora que nasceu... A senhora nasceu em Uiraúna, lá na Paraíba. Não vou dizer idade, porque eu penso que a minha idade é da senhora, a idade nossa está na mente, no nosso espírito. Agradeço a senhora pela entrevista. A senhora vai ser prefeita de São Paulo de novo? Vai tentar? E a outra pergunta para fechar. Se for convidada, a senhora viria a Goiânia, tão pertinho de Brasília, pra gente bater um papo com a senhora no estúdio? Com certeza, com muito prazer. Vamos só agendar. Esse final de ano tá complicado por conta dessa conjuntura, mas podem contar comigo. Janeiro ou fevereiro, viu? Com certeza. Pode me lembrar, retornar, que a gente vai estar aí. Vai ser candidata em São Paulo de novo? Não, meu irmão, eu tenho uma demanda para isso, mas eu tenho juízo e eu acho que as coisas devem se dar com base da racionalidade, do sentido da realidade, mas com certeza o apoio que eu tenho da população paulistana, eu vou mobilizar em torno de um projeto, não de uma pessoa, nem de uma candidatura, mas de um projeto que coincida com a minha visão da política e dos meus compromissos na minha vida e na minha militância política desde sempre. Ô, deputado, essa sua frase aí foi forte, né? Emblemática. Eu tenho juízo. Muita gente não tem juízo nesse país, né, deputado? Pelo menos isso eu posso garantir. Tá. Olha, que Deus proteja. Que Deus proteja a sua vida, a saúde da senhora, seu espírito, sua alma, viu? O gaúcho e o goiano. Isso. E um abraço, deputado. Também. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Tchau, meu irmão. Você também. Tchau. Luísa Erundina, né? Exato. Luísa Erundina de Souza, natural de Uiraúna, na Paraíba. Já desligou, Andrezinho, ela? Não. Então vou falar a idade dela. 81 anos de idade. 81. Lucidez, né? Uhum. Foi prefeita de São Paulo. Muito claro. Eu tenho juízo. Sabe o que ela fez? Em 66, em 66, ela fez um curso superior de assistente social pela Universidade Federal da Paraíba, paizinho. Federal. E em 1970, concluiu o mestrado de Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E foi prefeita de uma das maiores cidades do mundo, São Paulo. Uma cidade como São Paulo não é do nível de Pequim, de Nova York, da cidade do México, de Tóquio. São Paulo é grande igual